Fala galera, boa tarde, beleza? Tudo bem com vocês? Daremos início agora à nossa aula de número 2, tá? E a aula de número 2 iremos falar sobre o processo de solda e corte oxiacetileno, beleza? Antes disso, só para poder deixar claro para vocês, a minha apresentação, tá? Eu possuo graduação em Tecnólogo em Mecatrônica Industrial e também possuo os técnicos, né, em Mecânica, Soldagem e Segurança no Trabalho, tá? Essa é a minha formação técnica para vocês. Então, continuando, falando sobre o processo de solda oxiacetilene, eu mostro logo de cara para vocês uma imagem que não é de solda, beleza? E sim de corte, como dito logo no início. Eu disse para vocês que esse processo ele solda como também ele corta, beleza? A depender das indústrias aí onde a pessoa esteja trabalhando ou queira ir trabalhar, um grande exemplo é a indústria naval, certo? Eles utilizam bastante esse processo de oxicorte, justamente por conta da portabilidade que a gente tem, né, de manusear esse equipamento de um lado para o outro, certo? Sem precisar da fonte de energia, como é o caso do plasma, tá? Esse processo de corte, ele é bastante utilizado em locais onde tem sucata, certo? Quando eu falo sucata, não é esses locais de bairro, sabe? Que compra esse material da mão de alguém que está indo lá deixar, tá? O que eu estou falando é o seguinte: esse material, por exemplo, a Gerdau tem a questão lá da aciaria, né? E vários outros exemplos. Eles recebem essa sucata, né, que é um material que não está indo mais para o mercado, então eles pegam e dissolvem esse material. Mas muitas das vezes esse material ele vem grande e aí a máquina não cabe, sabe, dentro daquele tambor. Então o maçariqueiro, como ele é conhecido, ele precisa fazer o corte dessas peças, certo, para poder diminuir e assim fazer uma logística mais fácil e menos perigosa. Beleza? Então, continuando nossa aula aqui, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o conceito, tá? O corte oxacetileno é um procedimento térmico para cortar aços não ligados ou de baixa liga. O procedimento se baseia na propriedade inerente dos aços de se oxidarem rapidamente em contato com oxigênio puro, ao atingirem a temperatura de queima que é aproximadamente 1200 graus. De uma forma geral, o que é que ele quis dizer aqui com essa definição? Seguinte, para poder a gente fazer um corte de material, a gente precisa aquecer, certo? Esse material. E nesse aquecimento, a gente consegue atingir uma temperatura mais ou menos de 1200 graus, 1300 graus. Vai depender de como é que esteja a regulagem de chama desse maçarico, tá? E aí, quando ele chega no seu ponto de ignição, que é aquele momento que a gente sente, sabe, que o aço ele está querendo mudar de estado, né? Que o seu estado atual é o estado físico, né? O estado sólido, e aí ele está querendo mudar para o líquido. E aí, para ele mudar para o líquido, ele precisa ter um contato maior com o oxigênio puro, que é aquela válvula, né, que a gente aperta do maçarico para poder justamente inserir mais oxigênio para aumentar o ponto de queima, beleza? Eu não sei se vocês, acredito eu que sim, trazendo um pouquinho aqui do gancho, né? Aqueles filmes, né? Quando o prédio tá pegando fogo e tal, e aí chega o bombeiro, e aí ele abre a porta, e quando ele abre a porta, o fogo sobe, né? Por que sobe? Porque está inserindo mais oxigênio ali naquele ambiente, ou seja, quanto mais oxigênio, mais rápido a gente contém a queima, beleza? Então esse processo aí nós iremos utilizar também nas nossas aulas, tá bom? Para que a gente possa fazer esse procedimento também de corte. Beleza, galera? Show? E aí, continuando, a gente tem aqui falando sobre os gases, né? E a gente tem o seu ponto de fusão, tá? Para poder a gente cortar determinado material. Por exemplo, a gente tem aqui a tabela onde mostra o tipo de metal, o ponto de fusão e o ponto de fusão do óxido mais comum, tá? A gente vê aí que o alumínio, para poder a gente ter o ponto de fusão dele, é bem baixo, né? 660 graus, ou seja, de uma maneira bem rápida a gente consegue atingir esse ponto de fusão, tá? E aí o que ele diz aqui na informação, ó?
Através da chama de aquecimento prévio do maçarico que eu expliquei para vocês, que a gente aquece o material até ele ficar bem abrasivo, certo? Até ele chegar no seu ponto de fusão. Então, vamos nós. Através da chama de aquecimento prévio do maçarico de corte, o aço é aquecido à temperatura de queima, certo? Que é o ponto de ignição, a qual é inferior à temperatura de fusão, mostrando aí na imagem, temperatura de fusão de acordo com o seu tipo de metal. Após atingir essa temperatura, abre-se a válvula de oxigênio, certo? Abrir é o seguinte, a gente aciona, aperta no gatilho da válvula e aí a gente adiciona mais oxigênio puro, tá? Então, o oxigênio puro sob pressão atua na região de corte, provocando uma oxidação e queima do aço, ou seja, adicionando mais oxigênio, mais rápido é a queima e ele é o responsável por provocar, ou como é que eu posso dizer, fazer com que aquele local onde ele está inserindo mais oxigênio, ele expulse um metal dali, que é o responsável por poder fazer o corte. Tá? A combustão se processa rapidamente, porém apenas na região em que incide o jato de oxigênio, que é aquele local que você está apontando, tá? Com a queima produz-se o óxido, que possui grande fluidez e é eliminado pelo jato de oxigênio. A força do jato de oxigênio produz superfície de corte na peça, ou seja, de modo geral, vocês estão vendo aqui uma tabela, tá? E essa tabela ela mostra o tipo de metal, mostra o ponto de fusão desse metal. O ponto de fusão é aquele momento que você aquece o seu material antes de ele fundir com outro tipo de metal, certo? Então, quando a gente coloca o maçarico, no ponto de fusão do próprio alumínio, a gente não tem como passar desse ponto de fusão. A gente só consegue passar a partir do momento que a gente aciona no maçarico mais oxigênio, que aí ele passa para o ponto de fusão do óxido mais comum, tá certo? Que é a questão da queima e a questão do corte, beleza? E aí, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Que eu posso estar tirando dúvida de vocês em relação a essa tabela, tá? Continuando, a gente aqui tem agora um equipamento de corte, ou melhor, uma bateria, como é chamado em algumas empresas, beleza? Professor, como assim a bateria? Tem algumas empresas que eles nem chamam isso de bateria, eles chamam de kit PPU, que não quer dizer nada mais do que um kit pronto para uso, né? As suas siglas, assim como mostra, tá? Então, quem chama esse kit de kit PPU? São geralmente a galera da refrigeração, né? De modo geral, a galera da refrigeração, eles utilizam aquele tubo-tocha, né? Que é aquela garrafinha amarela que tem a válvulazinha, porque é mais fácil para poder eles se deslocar de um ponto para o outro. Porém, se muitos deles forem soldar uma tubulação de cobre, em que essa tubulação de cobre ela seja, por exemplo, 5/8, é melhor que ele faça essa soldagem com o kit PPU, que é nada mais nada menos essa imagem que vocês estão vendo aí, beleza? Então vamos nós, galera. Conforme é mostrado na legenda aí do número do 1 ao 8, tá? Vocês vão conhecer um pouco aqui do que é o kit o kit PPU, certo? Esse equipamento aí que a gente utiliza tanto para cortar também como para soldar, tá? Então vamos começar pelo número 1, certo? O regulador ou manômetro de pressão. Conforme é mostrado na imagem, a gente consegue ver dois manômetros. Um é inserido no cilindro que tem a sua cor próxima à vermelha e o outro é inserido no cilindro que tem a sua coloração preta, beleza? Conforme é mostrado na imagem, a gente consegue visualizar dois relógios, certo? Sendo um da esquerda e o outro da direita. O da esquerda, que fica mais próximo ao cilindro, ele sempre vai indicar para quem esteja operando o equipamento, ele sempre vai indicar a quantidade de gás existente dentro desse cilindro, seja no cilindro de acetileno, como também seja no cilindro de oxigênio, tá bom? Para que isso, professor? A gente precisa saber a quantidade de gás existente dentro do cilindro. Pô, a gente precisa saber porque
a gente precisa trocar esse consumível, né? Porque esse gás é consumível, ele não está ali, não vai durar a vida toda, certo? Então, é só para o operador se basear e ele, por exemplo, se for uma pessoa que tenha isso dentro da oficina, tem a sua própria empresa, então é interessante ele saber quando é que o cilindro esteja diminuindo para que ele possa se programar para poder fazer essa troca desse gás, beleza? Então, continuando, o segundo relógio do manômetro, nós vimos o primeiro, que fica próximo do cilindro, tanto de acetileno como de oxigênio, próximo dessas garrafas, que vai indicar a quantidade existente de gás dentro do próprio cilindro. O segundo relógio, certo? Observem, o segundo relógio ele vai indicar a pressão de trabalho. Então, para quem está operando, seja para solda ou seja para corte, é interessante entender e compreender, tá? Os parâmetros de solda e corte desse kit oxicombustível, beleza? Ah, professor, porque é importante saber? Eu vou lá, aciono lá na válvula, na porquinha borboleta, né, que dá pressão no segundo relógio, né, que é a pressão de trabalho, e aí eu dou pressão lá até o final e pronto, tá show de bola. Não, negado. Existe uma tabela onde a gente consegue verificar, e eu vou colocar no grupo para vocês, e essa tabela, ela vai indicar a espessura do seu material, seja para corte ou seja para solda, e ele vai indicar a pressão correta onde que você deve colocar no seu cilindro de oxigênio, como também no seu cilindro de acetileno, certo? Lembrando que logo em seguida vocês vão ver, beleza? Mas só para informar que o cilindro de acetileno ele não pode ser colocado mais que 1,5 bar de pressão, porque se colocar a partir desse momento 1,5, ele já pode virar um gás explosivo, certo? E se ele virar um gás explosivo, ninguém quer ficar por perto porque não vai poder contar a história depois, beleza? Então, continuando, o número 3 é as mangueiras, e elas geralmente são mangueiras duplas, mangueiras de alta pressão, geralmente na sua coloração vermelha e verde, tá? A gente tem o número 5, que são os capacetes de proteção para a válvula do cilindro. Gente, por que a gente precisa ter esse capacete na válvula de pressão, na válvula do cilindro? Porque é o seguinte, se esse cilindro cai e aí ele bate na parte ali onde tem a válvula, onde a gente aciona ele para abrir ou para fechar, ele é muito perigoso, certo? Se ele bater, ele pode virar um míssil, certo? E se ele virar um míssil, é muito, muito, muito arriscado para quem esteja por perto, certo? Existem vários vídeos no YouTube. Se vocês quiserem depois procurar, coloca assim, acidentes com cilindros de gases, para vocês verificarem, né? Às vezes as pessoas deixam cair o cilindro de gás, e aí esse cilindro de gás, por não conter esse capacete, eles viram um míssil teleguiado, tá bom? Então, o número 6 aí indicando, né? A gente tem um bico de corte. O número 7, né? A luva à prova de fogo, certo? Que é aquelas luvas de proteção, luva de raspa, né? Que a gente utiliza, certo? Ela também funciona bastante. E o número 8 são os cilindros. Detalhe, o número 8 está próximo aí do cilindro de oxigênio, que tem a sua coloração preta. Porém, o cilindro de oxigênio ele pode conter duas colorações, que é na sua cor preta e como também na sua cor verde. Para uso industrial, nós podemos utilizar o gás verde, como também o gás da cor preta, tá? Mas para o uso medicinal, não se faz necessário ou não se pode aplicar o cilindro de oxigênio industrial em uma pessoa que esteja, por exemplo, na UTI. Por quê? Porque esses cilindros verdes, eles são testados pela Anvisa, né? Então, eles passam por rigorosos testes. Não quer dizer que o gás existente que tem ali dentro do cilindro de oxigênio industrial, ele não seja um gás puro, tá? Porque
a mesma obtenção para a gente ter o oxigênio industrial, é o mesmo processo também para a gente se obter o cilindro medicinal, beleza? Mas por questão de normas, por questão de aferição, por várias outras questões, não se pode aplicar um cilindro de oxigênio preto, que é o famoso industrial, para uso medicinal, certo? Então, para uso de medicinal, de fato, a gente tem que utilizar o cilindro que, né, tem na sua coloração verde, beleza? E o outro cilindro menorzinho é o nosso cilindro é o nosso cilindro acetileno, beleza? Ele tem essa sua coloração próxima do vermelho, mas na verdade a cor dele oficialmente é a sua cor Bordeaux, beleza? Vale lembrar que na nossa próxima aula, tá? A gente vai fazer uma prática desse processo. E a prática desse processo, a gente vai ter a fixação desses manômetros, porque tem manômetro que é rosca direita e tem manômetro que é rosca esquerda. Vou mostrar para vocês as válvulas de retenção, né, que são a válvula corta-chama ou válvula seca, né, como é chamado também nas indústrias. E a gente vai fazer toda essa montagem até a regulagem, como também o uso final, né, o pós-uso, que a gente precisa fazer para verificar, expurgar o gás que fica dentro da mangueira, né, por questão de segurança e várias outras coisas, beleza? Então, assim, de uma forma geral, o processo de oxicombustível, ou melhor, oxiacetileno, como é mostrado aqui na imagem, ele é feito exatamente por todos esses acessórios, mangueiras, maçarico, bico, válvula de retenção, manômetro, capacete, cilindro, tudo isso aí que é mostrado na imagem para vocês, tá bom? Então, continuando o nosso próximo slide, para quem nunca viu um maçarico de corte, eu apresento agora para vocês através do slide, tá? O maçarico de corte é o equipamento que mistura o gás combustível, que é o acetileno, com o gás O2, que é o gás o gás O2, que é o gás oxigênio, certo? Que é um gás comburente, certo? De aquecimento para a peça na proporção correta para a chama. Quando a gente fala na proporção correta, porque é o seguinte, não é só ligar o maçarico, fez a chama, tá aqui, tá show, vamos lá, corta, solda, não. Não é bem assim. No processo oxicombustível, a gente consegue caracterizar 3 tipos de chama, certo? Que é a chama carburante, ou redutora, a chama neutra e a chama oxidante. Então, tem que ter a sua proporção correta para o seu uso. Por exemplo, eu utilizo para poder fazer brasagem de alumínio, de ferro fundido, com um tipo de chama. Eu utilizo outro tipo de chama para poder fazer corte. Como também eu utilizo outro tipo de chama para poder fazer têmpera ou para poder fazer decapagem, certo? Então, a gente sempre tem que ter a sua proporção, justamente para a gente deixar parametrado de acordo com o metal de base que a gente vai cortar ou vai soldar, tá? Então, vamos nós. Este equipamento se consiste de uma série de tubos de gás e válvulas de controle de fluxo dos gases, certo? E suporte para fixação de bico de corte. E aí a figura aí, ele mostra exatamente aí como é que é o sistema, certo? Aí tá mostrando aí da direita para a esquerda, né? As válvulas corta-chama, né? Que é um acessório de segurança, tá? Mostra todo o corpo, o punho, a alavanca. A alavanca essa, aquela que eu disse para vocês anteriormente, que para eu conseguir adicionar mais oxigênio, eu aperto essa alavanca e aí essa alavanca ela insere, né, no processo ali mais oxigênio. Tá? A gente tem os tubos aí, a cabeça, a porca de fixação e também o bico. O bico também ele tem a sua utilidade porque a depender da espessura do metal de base que você queira cortar ou soldar, então você vai precisar fazer a mudança deles, tá? Que inclusive também nós iremos fazer esse tipo de mudança nas nossas aulas práticas, beleza? Então, passando o próximo slide, galera, a gente tem outros tipos de maçarico aqui, tá? A gente, só para ler aqui primeiro aqui para vocês, a primeira questão da informação, vamos nós. Os maçaricos de corte,
podem ter o bico de corte montados a 90 graus em relação à sua base para os processos manuais ou serem retos para acoplamento em máquina de cortes automáticas. Existem também os maçaricos manuais combinados, tá? O combinado é o que eu vou levar para vocês, que são utilizados em locais ou setores onde existe uma alternância entre operação de corte e soldagem, tais como oficinas de manutenção, certo? Neste caso, acopla-se a um maçarico de soldagem um dispositivo de corte composto por uma câmara de mistura e sistema de separação e válvula para o controle de O2 do oxigênio, certo? De corte. Essa figura que está mostrando para vocês aí é da esquerda, da parte de baixo, tá? Essa aí é o que a gente costuma dizer que é uma cabeça cortadora, tá? Que a gente consegue acoplar no mesmo maçareco que a gente costuma soldar, tá? Então eu vou fazer toda essa apresentação para vocês de novo, só que de uma forma mais prática, tá? Para que vocês entendam como é que conecta, como é que desconecta, para que todos vocês possam realizar essa operação, justamente para vocês ficarem totalmente treinados, tá? Então essa figura número 4 aí, ele mostra um maçarico combinado. Então, o que quer dizer, né? A gente tem o cabo do maçarico, então esse cabo do maçarico a gente consegue engatar a extensão para corte e também a extensão para solda, sem precisar ficar desconectando toda hora o maçarico, tá? Passando para o nosso próximo slide, a gente tem os bicos de corte, tá? Os bicos de corte são montados na cabeça do maçarico de modo a conservar separados as misturas dos gases do pré-aquecimento, do oxigênio, servindo também para direcionar os mesmos para a superfície a ser cortada por meio de orifícios do seu interior. A principal e mais importante dimensão do bico de corte é o diâmetro interno do canal do oxigênio, tá? Por esse orifício, desculpa, se equilibra a pressão e a vazão de oxigênio adequado para a espessura a cortar, devendo o bico ser escolhido em função da espessura, que eu expliquei anteriormente, tá? A serem cortados pelo bico. Nesses casos citados de mistura de gás, do bico e tal. O que isso quer dizer de uma forma geral? O meu bico de corte, ele é escolhido primeiro pelo tipo de gás que eu estiver utilizando. Se eu estiver utilizando um gás GLP, eu tenho que ter um tipo de bico para aquele gás GLP. Ou seja, o bico de corte não é um bico universal, tá? Eles são bicos separadamente de acordo com o combustível que é utilizado no processo oxicombustível, beleza? Como também a sua numeração, certo? Por exemplo, número 2, número 4, número 6, a sua numeração ela é escolhida de acordo com a espessura do metal de base que vai precisar ser cortado. De uma maneira geral, quanto maior o seu número do bico, quer dizer que maior será também a sua espessura que será cortada, tá? Passando para o nosso próximo slide aqui. Continuando, certo? Os bicos de corte são disponíveis em uma ampla variedade de tipos e tamanhos, né? Que eu disse aqui anteriormente para vocês. A escolha do bico deve levar em consideração os seguintes tópicos. Material a ser cortado. Qual é o tipo de material que eu vou cortar, tá? Então eu preciso saber a espessura do material e o gás combustível que eu vou utilizar naquele local, certo? E o tipo de sede. Então, tudo isso aqui a gente precisa saber justamente para poder a gente escolher de uma forma mais segura o tipo de bico que a gente precisa utilizar, tá? Cada fabricante possui características e especificações técnicas próprias para os seus bicos, o que influencia o resultado do corte nos aspectos de qualidade. Os aspectos são velocidade de corte, consumo de gases e, em sequência, o custo total da operação de corte. É importante destacar que o bico talvez seja o componente de menor custo em um sistema automatizado de corte. Porém, quando em más condições, é o que tem maior potencial para aumentar bruscamente o custo final. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes o bico, ou por conta do operador, ele pode entupir esses pequenos furos aí que está mostrando aí na figura 7, certo? Que são formatos diferentes de bico.
E aí, justamente por conta do operador que não tem a instrução correta do processo, ele deixa muito próximo o bico do local que está sendo cortado. E a gente sabe que aquele material ali, às vezes, ele é líquido, né? Então ele pode subir um pouco desse líquido para a ponta do bico. E se ele subir, ele vai entupir. E se ele entupir, ele pode demorar, demorar, né, na hora da realização de um corte, fazendo com que você não tenha um corte preciso e que você, às vezes, precise voltar para alguns determinados locais para poder cortar novamente a peça, certo? Então a gente tem aí abaixo da figura 7 mostrando um agulheiro. Então esse agulheiro, ele é utilizado justamente para poder fazer a limpeza desses bicos, certo? Então, continuando, o incorreto hábito de limpeza com a introdução de agulhas, por exemplo, acaba a aumentar o diâmetro interno do canal, fazendo com que a mesma espessura, fazendo que para a mesma espessura, maior pressão, ou seja, a mesma espessura do material que eu vou soldar, eu teria que utilizar uma pressão e aí, como eu não estou conseguindo cortar, eu preciso aumentar a pressão. Então, toda vez que eu aumento a pressão, eu aumento a vazão do meu gás. Então, eu estou inserindo mais gás naquele momento, tá certo? Então, é necessário aumento continuando, né? Ou seja, né? É necessário aumentando desnecessariamente o custo da operação, né? Que é o que eu falei, né? Insere mais gás, no que está inserindo mais gás, você tem mais vazão, mais gás está sendo gasto ali naquele momento. Então você vai ter um custo necessário para aquela operação. Então a limpeza recomendada é com a utilização de produtos químicos que removem as incrustações, certo? Incrustações, mantendo a dimensão do canal do oxigênio de corte intacta. Assim, claro, né? Dependendo do bico, de fato, ele já não está mais apto para poder fazer corte, né? Porque está muito incrustado. Mas se for um bico novo, você está utilizando ali, então é importante que você tenha esses agulheiros justamente para que você consiga colocar ali nos bicos e, consequentemente, você conseguir fazer a limpeza desse material, tá certo? Então, continuando aqui, entrando, né, na verdade, nos parâmetros de corte, a gente tem a seguinte informação. A potência de corte dos maçaricos de bicos cambiáveis atinge até espessuras de 100 milímetros. Os maçaricos manuais de corte podem ser utilizados para espessura de até 300 milímetros. Gente, 300 milímetros é uma espessura bem grande, beleza? Então, existem ainda maçaricos especiais cuja potência proporciona corte de espessura de até 2.000 milímetros de material, certo? Então, portanto, os bicos de corte são relacionados em função da espessura da chapa a ser cortada, beleza? Então, a gente tem vários tipos de bico aí, 1502, 1503, certo? E vários outros bicos aí para que você possa escolher de acordo com a espessura do metal de base, de acordo com o tipo de gás que você esteja utilizando, certo? Porque gás óxido combustível, vocês sabem, né, que é perigoso o manuseio. Então, vocês precisam ter uma correta orientação justamente para que a gente consiga anular totalmente a exposição ao risco, tá? Então, continuando sobre parâmetros de corte. Pois não, tá bem aqui o parâmetro de corte. Professor, onde é que eu consigo essa tabela? É só dar um Google. Coloca assim, ó. Parâmetros de corte para oxiacetilene, se você estiver utilizando oxiacetilene. Parâmetro de corte para GLP, se você estiver usando gás liquefeito de petróleo, certo? Então a gente tem tudo isso aqui, ó. Vamos começar pela primeira linha, ó. A gente tem um código 0404-840, tá? Que é o código do bico do maçarico. A gente tem o bico do maçarico, que é o número 2. E a espessura de corte que a gente vai precisar fazer, ou a espessura do material, é uma espessura de 3 milímetros, certo? Então, o que isso quer dizer?
que eu preciso colocar a minha pressão de trabalho, a minha pressão de trabalho para o meu oxigênio entre 1,5 a 2,5 bar de pressão. E para o acetileno eu tenho que colocar algo entre 0,2 a 0,4. E aí tem galera que acha que é como se fosse tomando banho, né? Vai abrindo ali a válvula, vai abrindo a válvula, até fazer uma força até ela não conseguir abrir e pronto. Aí tá perfeito, tá conseguindo abrir. Não, isso é perigoso demais, beleza? Que você não precisa colocar muita pressão. Analisando a pressão do acetileno aqui, a tabela, certo? Pega essa tabela aí, essa coluna, e verifica se ela, alguma dessa informação aí do número da espessura do maçarico de corte, se algum desses aí ele mostra para você colocar uma pressão de acetileno maior que 1 bar de pressão. Não tem, tá vendo? E olha que a espessura do material, que é o bico 12, ele corta até 300 milímetros. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado justamente para que a gente não coloque acetileno demais, certo? E não venha a acontecer acidente de trabalho com você e nem com terceiros que estejam envolvidos no serviço, certo? Irei disponibilizar essa tabela com vocês, caso vocês queiram, mas se não, vocês podem tirar a foto da imagem que está sendo mostrada para vocês, beleza? Então, continuando, tá? A nossa aula, galera, certo? Só um minutinho aqui, gentileza. Pronto. Continuando. Continuando a nossa aula, galera. Aí mostra um bico de corte 1503, que é para GLP. O 1502 geralmente é para acetileno, certo? E aí a gente também aí tem o seu parâmetro de soldagem. Tudo que eu informei para vocês anteriormente é a mesma informação para essa tabela agora, certo? Então, segue a dica anterior para essa mesma tabela, tá? Então, continuando aqui, a outra tabela, certo? Para parâmetro de corte, de acordo com o seu bico de maçarico, tá? Então, o que isso quer dizer, galera? A gente consegue ter uma orientação, se tiver com dúvida, a gente consegue pesquisar na internet, a gente consegue pegar os parâmetros, tá? E caso vocês fiquem com dúvida, podem mandar mensagem para mim no meu direto, no meu privado, que eu estarei disposto aí a responder a dúvida de vocês, tá bom? Aí mais um parâmetro de corte, certo? Outro parâmetro de corte, de acordo com o tipo de bico, certo? Então a gente tem vários outros. E aí outra imagem, né, para poder a gente falar um pouco de novo, né, sobre os manômetros e válvula, né? Conforme é mostrado na legenda, né? Número 1, manômetro de pressão do cilindro, para indicar a quantidade de gás dentro do cilindro. O número 2, manômetro indicador de vazão, que é a pressão de trabalho que a gente sempre tem que colocar, tá bom? Tubo de saída para a tocha e tubo de saída e parafuso regulador de pressão, né? Que a gente precisa girar ali a porcazinha borboleta, que eu vou mostrar para vocês, justamente para a gente inserir mais pressão ou menos pressão, tá bom? No local. E aí, falando sobre manômetros, tem outros tipos de manômetro também que não é relógio, certo? Tem um relógio e sim tem essa outra válvula aí que é o indicador de fluxômetro, né? Tem em escolas que eu trabalho, né, inclusive, que a regulagem deles é justamente através do fluxômetro. Mas é a mesma, são os mesmos padrões, basicamente. Porém, esses fluxômetros eles são utilizados mais em gases de solda, como soldagem no processo TIG, certo? O maior exemplo de todos que a gente tem. Então a gente utiliza bastante esses fluxômetros lá para poder conseguir fazer a nossa regulagem, tá certo? Continuando aqui com vocês, a gente tem as mangueiras e válvula corta-chama, certo? Mostrando para vocês na imagem da esquerda, a gente tem aí as mangueiras do maçarico, a gente tem o corpo do maçarico, a gente tem os manômetros de pressão, né? Todo o kit, só o que a gente não tem nessa imagem da esquerda é justamente os cilindros, beleza? O cilindro de oxigênio e o cilindro de acetileno,
certo? São as únicas coisas que a gente não tem. Então, nas operações de soldagem de corte a quente com utilização de gases inflamáveis, as mangueiras devem possuir mecanismo contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e na chegada do maçarico. O que isso quer dizer? Na imagem da direita, tem duas válvulas. Essas duas válvulas, a gente é imprescindível, tem que ser colocado por questão de segurança, tá? A gente coloca ela logo na entrada do corpo do maçarico, porque se o maçarico engolir fogo, engolir chama, como é dito nas indústrias, então essas válvulas de retenção, como ela tem uma seta, não sei se vocês conseguem visualizar aí a seta, na segunda imagem do lado direito, ele mostra uma seta justamente para mostrar para você que essa é uma válvula unidirecional. O fluxo é dado somente em um único sentido. Então, se o maçarico engolir fogo, ele não deixa o fogo passar para dentro das mangueiras até atingir o cilindro. Então, essas mesmas válvulas que a gente coloca no corpo do maçarico, a gente também coloca na entrada também dos manômetros, né? Quem diz isso, professor? A norma, certo? A norma é clara, então a norma ela se preocupa bastante com o risco, né? Então, para amenizar, né, esses riscos, né, a gente precisa utilizar essas válvulas de retenção, tá bom? Na aula prática, novamente, nós iremos verificar todos esse kit. Eu vou desparafusar, vou desconectar, vou tirar todos os acessórios. Então, nós iremos montar todo esse acessório juntos. Inclusive, nós iremos passar um sabão em todas essas conexões que são parafusadas, justamente para saber se há ou não vazamento, tá bom? Com sabão, tudo bem direitinho, tá? Então, é um procedimento que a gente costuma dizer que é um procedimento pré-uso, né? Que é utilizado na Cearense, na Gerdau, indústria naval, outras empresas mais, né, deve se utilizar desse procedimento de pré-uso, como também, acredito eu, que deve haver também procedimento pós-uso, certo? Então, continuando, a gente tem aí as válvulas da garrafa, né, que são esses famosos capacetes, que eu expliquei para vocês que é justamente para impedir que a gente consiga atingir esse local aí da válvula, certo? Porque se bater nesse local da válvula, imagine se for um gás acetileno, o perigo, certo? Principalmente se for em um local quente, explosão, certo? Ou um míssil teleguiado, então é perigoso, certo? Então não se deve bater nas válvulas do cilindro de oxigênio para remover a eventual sujeira, tá? E aí, trazendo para vocês, a gente tem um padrão de cores, de acordo com a norma ABNT 12.176, que ele vai indicar a cor do cilindro e de acordo com a cor do cilindro a gente vai conseguir saber quais são os gases que contém ali dentro daquele cilindro. Então, começando de baixo para cima, que eu disse para vocês anteriormente. Cilindro da cor verde, oxigênio medicinal. Cilindro da cor preta, oxigênio industrial, beleza? E aí a gente vai, tem vários outros aí, por exemplo, o do acetileno, certo? É o da cor Bordeaux. O do argônio, ele geralmente ele é marrom. O dióxido de carbono, ele geralmente ele é prateado. E se for mistura, que é dióxido de carbono com argônio, ele vai ter essas duas cores juntas, né? Na sua maioria ele vai ter um marronzado e perto do capacete ali ele vai ter a sua cor prateada. Então são os gases que a gente geralmente utiliza dentro dos processos, certo? Seja para solda ou seja para corte. Então assim, só para poder ficar claro, porque às vezes eu já vi pessoas pegando cilindro de nitrogênio e querendo fazer a recarga com acetileno. Então assim, vale lembrar para vocês que cada cilindro desse aí, ele é feito de acordo com o gás que você vai ser inserido dentro daquela garrafa. Então, se ele tem essa coloração, de acordo com o que a BNT diz aqui, de acordo com a norma diz, é porque aquele cilindro ele foi testado para aquela pressão daquele tipo de gás que vai ser colocado ali dentro. Então, é importante que vocês não fiquem pegando, caso alguém tenha uma oficina em casa, certo? Não pegue um cilindro de um acetileno e queira recarregar com argônio, beleza? Porque podem ser pressões diferentes. E aí pode ser que
em determinado momento ele imploda, certo? Que é uma explosão, que a gente diz que é a explosão de dentro para fora, tá? E aí, continuando. Gases comburentes. Para a obtenção da chama oxicombustível, são necessários pelo menos dois tipos de gás, que é o gás comburente e o gás combustível, certo? Então, sendo um deles, que é o gás comburente, o gás oxigênio, tá? E o que quer dizer um gás oxigênio? É o gás mais importante para todos os seres vivos, né? Existente em abundância no ar, cerca de 21 em volume ou 23% na sua massa. É inodor, né? A gente não consegue sentir cheiro. Ele também é incolor, não tóxico e mais pesado que o ar, certo? E a gente tem o peso atômico dele aí, mostrando entre parênteses, tá? Então, tem uma pequena solubilidade na água e álcool. O oxigênio por si só não é inflamado, porém sustenta a combustão, reagindo violentamente com materiais combustíveis, certo? Podendo causar fogo ou explosões. E aí o próximo é a obtenção do gás oxigênio. Conforme é mostrado aqui na figura, certo? O gás oxigênio ele pode ser obtido de duas formas. A primeira é através de reações químicas pela eletrólise da água, porém este método é utilizado apenas em laboratório em função da sua baixa eficiência. E o segundo, que é o que é mais utilizado, é através da destilação fracionada do ar atmosférico. As fases dos processos são aspiração, faz a aspiração, depois faz a filtragem, faz a compressão, faz o resfriamento, a expansão, a interação e a evaporação. E aí depois da evaporação ele consegue juntar ali o gás oxigênio, tá? E aí continuando, os gases, eles possuem vários tamanhos. E de acordo com o seu tamanho, a gente vai ter o volume daquele gás. Se é o volume de 1 metro cúbico, 4 metros cúbicos, 7 metros cúbicos, certo? De um modo geral, os cilindros menores são mais para essas pessoas que precisam se deslocar diariamente ou semanalmente, né? Porque facilita, né, o transporte dentro ali de um carro, de um caminhão, de uma caçamba, né? Que tem esse carro que tem aquelas caçambas, certo? Então, assim, fica mais fácil o deslocamento. E para o pessoal que utiliza dentro da oficina sem se manter de um lado para o outro, eles utilizam esses gases aí maiores. Então, assim, de acordo com a altura do gás, a gente consegue saber qual é o volume que a gente tem dentro daquele gás, tá certo? E aí, falando sobre o gás combustível, falamos nesse instante sobre o gás comburente, que é o gás oxigênio. Agora nós iremos falar sobre o gás combustível, tá? Gás combustível. São vários os gases combustíveis que podem ser usados para a ignição e manutenção da chama de aquecimento. Os gases utilizados são acetileno, certo? Esses são os gases combustíveis. São o gás acetileno, o propano, o GLP, o gás nafta, o hidrogênio, o gás natural, certo? A natureza do gás combustível influenciará na temperatura da chama, consumo de oxigênio e custo total do processo. Dentre eles, os mais utilizados são o acetileno e o próprio GLP. Eu já fiz algumas visitas em algumas empresas e eu não vou falar por questão de ética, mas dentro da empresa eles utilizavam um gás GLP, certo? E aí também já fiz em outras empresas que eles utilizavam mais o gás acetileno. Ou seja, de um modo geral, de fato, os gases mais utilizados são o acetileno e o GLP. Então, linkando aqui da questão de a quantidade de gás, né, e de gases combustível existente, né, no mundo, que ele influencia de fato na questão do consumo, na temperatura da chama, isso de fato é verdade. A gente tem uma tabela para mostrar, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que a depender do gás combustível, certo? Vocês estão vendo aí na imagem agora a tabela dos gases combustível, tá? Então, a depender do gás combustível que você esteja utilizando, ele vai influenciar diretamente na temperatura que você consegue atingir no final da ponta da chama, certo? Com ele. A gente tem aí dos gases que a gente consegue atingir menor temperatura, o metano,
natural, gás natural, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o propileno e o acetileno. Então, o acetileno ele é o mais utilizado, ainda mais ainda do que o próprio GLP, justamente por conta do seu nível de temperatura, que ele consegue atingir mais ou menos ali uns 3.400 graus centígrados por aí, certo? Então, a temperatura dele é maior, então é mais rápido para cortar, então é mais rápido para soldar, então é mais rápido para tudo, justamente por conta da temperatura final que a gente consegue atingir na ponta da chama, beleza? Então, continuando, o acetileno, que tem a sua fórmula química C2H2, entre os vários gases citados, o acetileno é de maior interesse no uso industrial, falei nesse instante, tá? Por possuir uma elevada temperatura da chama, 3.100 graus, mas ele pode atingir até 3.400 graus. Em função deste hidrocarboneto possuir o maior percentual em peso de carbono que os outros combustíveis, é um gás estável a temperatura e pressão ambientes, porém não se recomenda, observe, porém não se recomenda o seu uso sob pressões superiores ao que eu disse no início da aula, a 1,5 kg, certo? Porque se fizer isso, o que é que vai acontecer? Onde o gás pode entrar em colapso e explodir, beleza? Por isso que naquelas tabelas, de acordo com o tipo de bico, seja de GLP, seja de acetileno, seja qual o bico que você esteja utilizando por um processo que você esteja utilizando, ele não consegue chegar até um bar de pressão. E se mesmo se conseguir, ele não chega nem próximo a 1,5. Então tem pessoas que operam e não tem a instrução que vocês estão tendo a oportunidade de ter, ela simplesmente acha ali que é uma válvula ali que é igual a uma torneira, um chuveiro, um negócio assim, que você, quanto mais você abre, é melhor que sai a vazão melhor, né, e tal. Então, assim, é só para vocês terem cuidado de fato. Eu vou fazer uma impressão para as nossas aulas e a gente deixar na nossa prática os parâmetros de regulagem, tá? Para que todos vocês, vocês criem a mania ou então uma memória fotográfica, uma memória muscular, de todo dia estar vendo aquela tabela ali e já entrar na memória de vocês, geralmente a regulagem padrão que a gente pode utilizar, tá? Então, continuando, como é que a gente consegue obter esse gás combustível? É obtido a partir da reação química do mineral carbureto de cálcio, que é a sua fórmula química CaC2, com água como segue. Aí, né, o CaC2 mais 2H2O mais C2H2 mais Ca, entre parênteses aí a OH e fecha e tem um 2. Ou seja, o carbureto de cálcio, por sua vez, é produzido dentro de um forno elétrico, num processo contínuo pela reação do carvão, coque, com cal vivo a uma temperatura de 2.000 e 2.500 graus. Ou seja, comercialmente pode ser vendido em diversas granulometrias sob forma sólida, podendo ser usado em geradores para obtenção de acetileno no local de uso. Conforme é mostrado na imagem aqui preta, ó, olha aí, ó, pedra que pega fogo na água. Se você pegar esse mineral, que é o carbureto de cálcio, colocar ele na mão e colocar ele na água, tu é doido, queima que é uma beleza. Não estou dizendo, não estou instruindo vocês fazerem isso, viu, galera? Justamente é só para poder linkar a imagem que tem aqui, que é a pedra que pega fogo na água, certo? Então, assim, os processos de acetileno, como é que era antes, você tinha que ir na válvula ali, apertar justamente para que a pedra entrasse na água e ela liberasse esse gás para que o seu manômetro ele conseguisse ter uma certa quantidade de gás e aí você operava o maçarico. Então, antigamente era muito massa, né? Era manualmente. Hoje é difícil, né? Você ter essa máquina, né? Que utilizava essa pedra, né? Acredito eu que deve ter mais em escolas, né? Justamente para questão de histórico, né? Questão de demonstração, de mostrar como é que funcionava antigamente. Então, acredito que não são muitas pessoas que ainda devem ter esse tipo de equipamento em casa, tá?
Então, as características do cilindro. O acetileno C2H2, a pressão dele aí é mostrada, certo? Ele é recheado com a massa porosa de gás dissolvido em acetona e dois bujões fusíveis no colarinho, né? Justamente para poder aguentar a questão da pressão do gás. Então, o cilindro recebe dentro dele uma massa porosa, que é essa massa porosa é o carvão vegetal, cimento, amianto e terra infusória, e que serve para absorver a acetona, que será utilizado como solvente do gás acetileno. Tá? Então, o gás acetileno, devido o acetileno ser uma combinação de 92,24% de carbono e 7,47% de hidrogênio, ele é muito estável, oferecendo grande perigo no seu manuseio. Pressões acima de 1,5 kg de centímetros quadrados, o acetileno terá grande facilidade para explodir devido ao quê? A liberação muito violenta de hidrogênio, certo? Então, devido ao acetileno ter a capacidade de se dissolver no acetona na proporção de um volume do acetona para 25 volumes de acetileno, desta maneira torna-se o revestimento do acetona para dissolver o acetileno por volta de 5 a 9 kg, uma pressão onde ele não vai ser o explosivo, ele praticamente vai desaparecer, beleza? E aí ele mostra aí, né, a decomposição do acetileno, né, o resfriamento correto de um acetileno, né, caso ele venha a esquentar, você toca no cilindro e você verifica que ele está esquentando muito, então tem que deixar debaixo do chuveiro, né? Pode ser que você precise colocar durante 24 horas, mas se isso acontecer, é bom você sempre acionar os bombeiros, né? Porque eles são os profissionais treinados justamente para todo e qualquer tipo de situação de risco, tá? Então, continuando. Falando do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, tá? Esse gás, ele é incolor e inodoro em concentrações abaixo de 2% no ar. É um gás 1,6 mais pesado que o ar, sendo utilizado como combustível para queima em fornos industriais, aquecimento e corte de materiais ferrosos. Conforme é mostrado aí na imagem para vocês, cerca de 85% do gás do botijão encontra-se em seu estado líquido e 15% em seu estado gasoso, o que garante espaço de segurança para manter a correta pressão no interior do recipiente, tá? Então, a obtenção do GLP, né? Como é que a gente se obtém esse gás, né? O gás GLP é constituinte do óleo cru, né? Cerca de 2%, e recuperado tal como outros subprodutos do petróleo em refinarias. O gás é estocado de forma condensada sob a pressão em esfera. Então a gente tem aí na imagem para vocês aí os cilindros, né, de gás GLP, né? 2 kg, 13 kg, 20 kg, 45, 90 kg, né? Como é mostrado, né? Esse 2 kg é mais aí para o pessoal aí, né, que se desloca muito, né? 13 kg aí é bastante utilizado dentro das residências, né? E os outros aí, eles costumam ser mais para uso industrial, tá? Então, nas variáveis de corte, vários são os aspectos que influenciam no corte de oxicombustível. Segue-se uma descrição dos principais fatores e sua influência, né? Aí tem o pré-aquecimento do metal de base. Ao fazer o pré-aquecimento do metal de base, a potência da chama de aquecimento pode ser diminuída, assim como o diâmetro do bico. Havendo também um aumento na velocidade de corte, entretanto, esta operação pode aumentar os custos de um corte, de corte, uma vez que se gasta energia para efetuar o aquecimento, tá? A espessura a ser cortada. A espessura a ser cortada determinará o tipo de bico, diâmetro do orifício, pressão dos gases e velocidade de corte. Em linhas gerais, quanto maior a espessura, maior o diâmetro do bico, que eu expliquei para vocês anteriormente. Também a pressão do oxigênio e a pressão do oxigênio é menor e a velocidade também do corte também é menor, tá? E aqui a gente tem outras variáveis, né, de oxicorte, né, que é a sua continuação para outros tipos de materiais, né, carbono, cromo, níquel, tá?
E ainda falando sobre eles, né, sobre diâmetro e tipo do bico de corte, é uma das variáveis mais importantes do processo, o bico de corte, pois é um condutor do gás, consequentemente responsável pela saída dos mesmos, né, de maneira constante, sem turbulência, né? Os fabricantes, né, de maçarico dedicam especial atenção a este elemento em suas partes internas. Certo? Então ele fala sobre a impressão, sobre a velocidade, tá? E aí que onde eu queria chegar agora com vocês. A nossa aula prática, ela vai se dar em toda a montagem do kit, certo? Do kit PPU, do kit do maçarico, com todos os acessórios. Colocamos sabão para verificar se está tendo vazamento ou não, tá? Então, fazendo isso, a gente vai fazer as regulagens de chama. Cada um de vocês vai fazer a regulagem de chama, tá? Lembrando que são 3. Então, a gente tem um tipo aí de chama, né? Chama carburante ou redutora, tá? Tem a tendência de provocar a carbonatação do metal em fusão devido ao excesso de acetileno, né? Quando a gente fala sobre excesso de acetileno, é porque é o seguinte: a gente tem, na sua proporcionalidade, a gente tem geralmente 75% de acetileno e uns 25% aproximadamente ali de oxigênio, certo? Então, a gente consegue visualizar através de óculos 3 tipos de chama, né? Essa chama complementar, que é a chama grandona aí, que é essa aí involucro externo, né? A gente tem esse penacho, onde mostra aí o excesso de acetileno, e a gente vai ter também esse cone interno, que a gente chama de cone também, certo? Ou dardo. Então, possui pouca utilização, geralmente é usado em alumínio e ferro fundido, certo? E alumínio geralmente é para brasar alumínio, e ferro fundido também é para brasar ferro fundido, como também a gente consegue fazer têmpera com esse tipo de chama, certo? Então, possui acetileno em excesso em relação ao oxigênio. E aí a gente já passa para o outro tipo de chama, que é o tipo de chama neutra. Então, é obtido através da relação de 1 para 1, que quer dizer? Quer dizer que eu vou aumentar meu oxigênio para poder ficar na mesma proporção de 50% de acetileno e 50% aproximadamente ali de oxigênio, certo? Então, possui um cone interno bem definido. Olha para o desenho da chama. Tá vendo como já diminuiu? Na anterior, tinha 3 tipos de chama que era o penacho incluído. Esse já não possui, beleza? Então é empregada amplamente para soldar e aquecer materiais, soldar aço, brasar cobre, aquecer, fazer pré-aquecimento, fazer pós-aquecimento, cortar, e vários outros tipos de características que a gente pode ser aplicado para esse de chama. De uma forma geral, a chama neutra ela é mais utilizada dentro do mercado, né? Porque a gente consegue ter várias características, né? Ter vários tipos de uso para esse tipo de chama, certo? Então, em função da sua neutralidade, ocorre uma atmosfera protetora da solda. Possui uma grande aplicação dos materiais ferrosos de uma forma geral, tá? E aí a gente tem outro tipo de chama, que é a chama oxidante, certo? Essa chama oxidante, de uma forma geral, ela vai ter mais oxigênio do que acetileno. Por isso o nome oxidante, mais oxigênio, tá? Então é obtido através de um excesso de oxigênio em relação ao acetileno. Tem a temperatura mais elevada das chamas. Na saudade, porque ela tem uma temperatura mais elevada da chama, que foi o que eu disse para vocês anteriormente, quanto mais oxigênio, maior a queima. Então, nesse tipo de chama, a gente consegue atingir o maior nível de temperatura, tá? Na saudade dos aços provoca a descarbonatação ou a oxidação do metal fundido, né? Que é o que a gente costuma de chamar de decapagem, né? Ele vai fazer a remoção de forma parcial dos óxidos, né? Que tem ali na sua superfície do seu metal de base. Então é utilizado no processo de oxicorte e também na soldagem de latões e de cobre. Porém, o de cobre melhor para ser utilizado é na chama neutra. A gente utiliza esse no de cobre porque, a depender do diâmetro da tubulação de cobre, né, pelo fato do oxigênio
ele conseguir a maior temperatura, então a gente utiliza para poder soldar a tubulação de cobre, que tem também na sua espessura maior, tá? Então a chama, olhando para a imagem, a gente vai ter um cone interno curto e muito azulado, e um vulcro externo, que é a chama complementar, é uma chama complementar bem desregulada, né? E eu vou mostrar para vocês na prática aí como é que funciona, porque vendo é muito mais massa, beleza? A gente tem um vídeo aí que é para poder fazer a complementação para vocês, que eu vou passar o link para vocês, tá? Assim que vocês terminarem de assistir essa aula, aí vocês me dão o ok, que aí através do privado eu mando o link para cada um para que assista o vídeo. Não somente este que vocês estão vendo aqui na tela na tela aí que você esteja assistindo no seu smartphone, no computador, na televisão, enfim, de uma forma geral. Eu passo o link que é justamente para poder fazer o complemento da aula, certo? Eu tenho um simulador de chama que eu vou mostrar para vocês antes da gente iniciar a nossa aula prática, tá? Uns 30 minutinhos antes. Esse simulador de chama foi o professor, em parceria com o Senai e a Universidade Federal, ele conseguiu montar como se fosse um aplicativo, tá? Onde ele mostra a obtenção da chama do oxigênio, do acetileno, como regular, como apertar, a temperatura, o tipo de chama, como soldar com maçarico. Ele mostra várias informações através de ilustrações, animações, que é muito massa, muito massa mesmo, certo? Então a gente tem aqui no próximo slide alguns defeitos de corte. Em um corte de boa qualidade, a superfície é lisa e irregular. As linhas de desvio são quase verticais, a escória aderida à parte inferior do corte pode facilmente ser removida. A seguir são mostrados os defeitos mais comuns, ou seja, o que vocês vão ver agora aqui são alguns defeitos de corte, tá? A gente tem aí o defeito na goivagem na borda superior, goivagem na borda inferior, superfície de corte côncava. O que quer dizer isso, galera? Quer dizer que quando você corta, você pode ter um corte preciso e retilíneo, certo? Onde você consegue fazer a remoção das escórias, né? Que é aquelas bordas que ficam lá embaixo de forma fácil, como também vocês podem provocar na hora que vocês estão cortando defeito. Então, assim, de uma maneira geral, tem aqui mostrando vários defeitos, e nesses defeitos ele mostra possivelmente o que é que pode ter ocasionado para você ficar com aquele tipo de defeito, tá? Por exemplo, o goivagem na borda superior, que pode causar velocidade de corte excessivo, certo? Ou bico sujo, ou até mesmo um bico danificado. Então, através do corte que eu faço, eu consigo olhar para um corte que eu fiz e eu consigo olhar aqui para a imagem e aí eu consigo distinguir qual foi a possível causa que fez com que aquele corte ficasse com aquele determinado defeito, tá bom? E aí a gente tem outros mais, né, para poder mostrar, como também a gente também tem a qualidade dos cortes combustível, certo? Que mostra aí que a borda está bem arredondada, que a pressão foi colocada bem direitinho e tal, tá bom? E aqui é uma parte aqui para vocês terem atenção, né? E a segurança sempre em primeiro lugar, né? Quando a gente fala segurança em primeiro lugar, é seguinte, só lendo aqui a tiro para vocês. Para uma operação segura com os equipamentos de oxicombustível, é necessário estar atento para algumas orientações. Elas são essenciais para os processos ocorrerem de maneira eficiente, principalmente com segurança com o operador. Ou seja, o que ela está falando? Sobre a parte de segurança, tá bom? E assim, antes da gente falar sobre a parte da segurança, só para poder deixar claro para vocês, aqui é o triângulo do fogo, tá? Onde mostra que o fogo, ele só é obtido se a gente tiver um gás combustível, um gás comburente e a centelha, que é a energia aqui que provoca o calor, certo? Então, se eu tiver um gás combustível, e mesmo que eu não insira um gás oxigênio, o próprio ar que a gente já respira, a gente já tem um oxigênio acima de 13%. Então, já é suficiente, porque se eu não estiver enganado, para poder se obter a queima, tem que ter um oxigênio mínimo de 9%. E o nosso gás oxigênio,
ele já é acima de 13%, então mais do que o suficiente, né? Caso haja alguma centelha com algum combustível, né? Então a gente já tem o triângulo do fogo, tá certo? Aí fica algumas coisas claras para vocês, né? Questão de incêndio e explosões, né? Para poder fazer qualquer manuseio, içamento de um gás, comburente, combustível, o gás que você esteja utilizando dentro do cilindro, seja para um local mais alto, mais baixo, e precisar ser içado, ele tem que ser içado através de gaiola e não no seu capacete, como algumas indústrias que eu já vi fazendo. Beleza? Então, assim, os gases, os cilindros de gases comprimidos, bem como o conjunto de maçarico e mangueira, somente poderão ser transformados em carrinhos manuais, conforme é mostrado aí, tá? Sem ficar rolando ele para um lado, para o outro e sem estar arrastando ele. E não é permitido içar ou transladar cilindros presos diretamente por cabos ou pelos seus capacetes, tá? Justamente para evitar qualquer tipo de acidente, tá certo? E aí fica claro também que no recebimento deve estar atento à presença de Teflon, porque a veda rosca não é um acessório, não é um componente que faz parte do sistema, porque eles são de metal, então eles têm o-ring, eles têm as suas vedações próprias. Caso ele tenha alguma vedação que você precise colocar uma fita veda-rosca, não pode, porque essa fita veda-rosca, ela resseca. E se ela ressecar, ela vai ter um vazamento de gás posterior, certo? Então, continuando. No recebimento deve ser atentado à presença do Teflon, que é a veda rosca, no cilindro. Essa condição deixa o equipamento vulnerável a vazamento após o ressecamento do Teflon, que eu falei nesse instante. É proibido o uso do Teflon, veda rosca ou similares para solucionar problemas de vedação no equipamento, certo? As roscas do equipamento são autovedantes. E caso elas não estejam vedando, o que vocês devem fazer? Descartar aquele acessório que não esteja vedando e comprar um outro, fazer a troca, tá certo? Não colocar o Teflon, tá? No armazenamento, os gases combustíveis GLP, acetileno e os gases comburentes, oxigênio, devem ser mantidos a uma distância mínima de 6 milímetros, de 6 metros um do outro, né? Ou separados por barreira física, como mostrado aí na parede, tá? O cilindro de gás combustível não deve estar exposto ao calor. Por que ele não deve estar exposto ao calor? Porque ele pode pegar pressão demais e no que ele pegar pressão demais, ele pode implodir, tá certo? Tem alguns cilindros desses, por exemplo, cilindros de gás da refrigeração, por exemplo, o R22. Esses cilindros de gás, eles têm uma válvula, que é uma válvula de alívio. O que quer dizer? Que se ele pegar pressão demais, antes de explodir, ele libera o gás. Entendeu? Justamente para poder mostrar e atentar para você e dizer assim, ó, meu querido, eu estou em um local aqui que não está dando certo, não. Coloque em outro, para não acontecer besteira. Entendeu? Beleza? E aí a gente tem uma imagem aí do lado direito bastante provocativa, tá? Nunca colocar os cilindros deitados ou inclinados, deve ficar em carrinho próprio, na posição vertical e preso por corrente ou abraçadeira, no próprio corpo do cilindro, certo? E manter os cilindros a uma distância mínima de 10 metros das chamas ou do ponto de fagulha, né? O cara aí tá lixando. Essa imagem aí, acredito eu, que seja uma imagem só para poder questão de ilustrar, sabe? Questão dos riscos. Acredito aí que essa imagem aí, ela foi feita propositalmente. Entendeu? Então, assim, tem que ficar atento na hora que estiver lixando para a fagulha não estar indo para o cilindro. Porque a gente faz aquele procedimento de pré-uso justamente por conta disso. Porque se tiver tendo vazamento, já pensou, galera? Se tivesse tendo vazamento no cilindro, o cara aqui tá de costa pro cilindro. O cara tá conseguindo ver o que está acontecendo atrás dele? Não. Já pensou se esse cilindro você usa ele e ele está tendo um vazamento? Você não fez a inspeção pré-uso. E aí ele começa a ter um princípio de incêndio atrás de você e você não consegue ver, né? Com risco de explosão e várias outras coisas, né? Então os cilindros eles têm que estar posicionados da forma vertical. Eles têm que estar presos dentro de corrente, né? Não pode ter nenhum tipo de fagulha no direcionamento deles, certo? Justamente para poder a gente manter o nível de segurança, tá bom? Aqui é uma informação importante também, tá? Nunca use óleo, graxa ou qualquer lubrificante nas válvulas,
tá? Manômetros, reguladores, mangueiras e maçarico. Por quê? O contato pode causar violenta explosão. Os manômetros obrigatoriamente terão que ter dois relógios, né, que eu indiquei para vocês, né, um para medir a pressão interna dentro do cilindro e outro para medir a pressão de trabalho, que é a pressão de saída, né, dos gases. Depois das atividades, feche as válvulas do cilindro para despressurizar, ou seja, que é um procedimento pós-uso. Nós iremos fazer todos juntos esse procedimento de pós-uso, tá? E aí tem aqui as regulagens máximas nos reguladores, né? 1 kg, né? Para o acetileno, tá vendo? 1 kg é a regulagem máxima, né? 2,5 para o GLP, né? E 5 kg para o oxigênio, tá certo? Continuando, não é permitido esse uso, né, de válvula, né, o uso de válvula corta-fluxo e válvulas contra retrocesso de chama. Na verdade, é permitido, né? A mangueira fixada com abraçadeira sem emenda, trincas ou rachaduras. Então, essa emenda que vocês estão vendo aí, ela é errada, não pode ter emendas, certo? Na sua mangueira. Tá? Mangueiras vermelhas tem que ser usado para acetileno ou GLP e verde ou preta para o oxigênio. Então não pode fazer a troca, porque a pressão dos gases, ambos são pressões diferentes. Mangueiras não devem ficar expostas a fagulhas, respingos, superfícies quentes, cortantes ou chamas de maçarico, justamente para evitar que ela corte, ela tenha um microvazamento, um vazamento ou até mesmo um princípio de incêndio, tá bom? As mangueiras do conjunto de oxicorte devem possuir dupla camada, porém, caso a primeira camada seja danificada, o mesmo tem que ser trocado, tá bom? Aqui mostra, né, os diferentes tipos de maçarico, né? O maçarico não deve estar amassado, é proibido usar o teflon, que é a fita veda-rosca. Os maçaricos usados deverão ser sempre inspecionados, né? Usar os agulheiros próprios para a limpeza. E aí na figura da direita ele mostra aí, né, maçarico de corte, maçarico de solda, com os seus 3 bicos, geralmente 2, 4 e 6. Um outro maçarico aqui, que é um chuveiro, que a gente utiliza para dar pré-aquecimento ou pós-aquecimento no material. Geralmente alguém que esteja soldando material com espessura bem grande, né? Pode ser que na hora de você soldar não consiga atingir o ponto de fusão e aí não ficar uma solda crua. Então, para não ficar uma solda crua, a galera pré ou pós aquece com esse tipo de chuveiro, tá? A gente tem aqui mais embaixo o maçarico de corte e do lado direito aí a gente tem os famosos Sintel, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza aí bastante para poder fazer corte de alta precisão no corte de cortes com diâmetros, né? Onde envolve diâmetros, tá certo? Então a gente utiliza ele por conta da sua precisão, tá bom? Nunca acenda o maçarico com fósforo ou isqueiro a gás. Utilizar sempre um isqueiro apropriado. E qual é o isqueiro apropriado que a gente deve utilizar? É esse acendedor que vocês estão vendo aí do lado direito, tá certo? Ele tem essa pedrinha aí que vocês estão vendo aí, bem pequenininha, que é o responsável por poder abrir aquela centelha para poder fazer a gente conseguir obter a chama, certo? E antes de iniciar o trabalho com conjunto oxicorte, use água e sabão neutro para detectar vazamento, ou seja, resumindo de uma forma geral para vocês, nós iremos conhecer de perto todos os acessórios, né, que compõem um kit oxicombustível, tanto para corte, tanto para solda, tá? Nós iremos fazer a montagem deles, vamos fazer o procedimento pré-uso, que é exatamente o uso do sabão para detectar possíveis vazamentos, tá? E também nós iremos fazer o procedimento pós-uso, justamente para que quando a gente terminar de utilizar, a gente possa guardar o kit oxicombustível de uma maneira totalmente segura, tá bom? Procedimentos para o uso correto do equipamento, né? Observar se há vazamento nas mangueiras, reguladores e no maçarico. Nunca operei equipamento com vazamento. Tem vazamento, gente? Para, certo? Para e vai sanar o vazamento, porque esse vazamento pode gerar um princípio de incêndio, tá bom?
Verifique se há contaminação dos equipamentos por graxa, né? A graxa lá é o responsável pelas explosões, certo? Óleo ou outros derivados de petróleo. Limpe-os antes de liberar o fluxo de gases nos reguladores. O oxigênio, quando é em contato com esses derivados, proporciona uma combustão externa, que é uma explosão, tá? É a famosa arma química. Desenrole a mangueira a ponto de permitir a mobilidade na operação. Não permita que a mesma dobre durante o uso. Certifique-se da presença de válvulas corta-fogo nos reguladores e nos maçaricos e evite operar os equipamentos sem esse dispositivo de segurança, que são obrigatórios conforme a norma N18 e a norma N34, NR34, que é a norma realmente de fato para esse tipo de trabalho, que é chamado trabalho a quente, tá? Continuando mais informações. Verifique o estado do bico de corte. Caso esteja com respingo de metal na extremidade, faça a desobstrução dos furos com uma agulheira adequada. Nunca com arame. Substitua o bico se estiver amassado ou obstruído definitivamente. Antes de iniciar a operação, confirme a espessura da peça que vai ser cortada ou soldada, para verificar se o bico que você está usando é o bico recomendado para aquela tal operação. Então, como é que eu vou saber? É só procurar a tabela do fabricante, tá? Ao identificar o bico de corte, verifique se o maçarico e o bico possuem o mesmo padrão. Caso contrário, o assentamento do bico na cabeça do maçarico é imperfeito. E se for imperfeito, fica folgado. Se ficar folgado, não pode, que é princípio de incêndio, tá? Evasão de gás. Então, utilize sempre o bico no padrão correto. Nunca insista em ajustar o bico aplicando mais força na porca de fixação. Ah, tá tendo vazamento, vou apertar ali e tal. Não precisa disso. Só um apertozinho é suficiente, porque elas são auto-vedadas, tá? Então, essa operação, caso você faça uma força, ela pode provocar danos irreversíveis ao equipamento. O ajuste entre o bico e a cabeça do maçarico dispensa o uso de vedantes, como fita Teflon, entre outros, né? Caso haja vazamento, não use o equipamento. Corrija, certo? Corrija, desliga o equipamento, corrija e depois você acende de novo o maçarico. Tá bom? Então, o retrocesso de chama, que é o famoso engolir fogo, o que é que ele pode causar? Explosões das mangueiras de oxigênio e acetileno, incêndio das mangueiras chegando até os reguladores e ruptura das mangueiras sem a ocorrência de chama. E aí, sem a ocorrência de chama é pior, né? Porque vai estar vazando gás e você não vai estar nem vendo onde. A consequência disso, né? Se isso acontecer, risco de início de decomposição do cilindro, risco de alimentação de incêndio, enriquecimento da chama, risco de explosão do próprio cilindro. Então, o que é que você precisa providenciar? Fechar imediatamente as válvulas do cilindro. Gente, tá pegando fogo no maçarico, na mangueira, o bicho engoliu fogo, tá pegando fogo, tá não sei o que lá. Calma, mantenha calma. Vai lá no cilindro de acetileno ou de oxigênio e fecha a válvula. Pronto, resolvido. Uma hora ele vai parar a queima, tá bom? E resfriar o cilindro com água por no mínimo 24 horas, caso esse cilindro ele esteja bem quente, né? E acionar, muito importante também, acionar sempre o corpo de bombeiro, porque eles são os responsáveis capacitados, né, para poder lidar com esse tipo de situação, tá bom? Continuando aqui, né, o retrocesso de chama. Isto ocorre quando, por qualquer motivo, a velocidade de saída dos gases fica menor do que a velocidade de combustão, né? A gente tem um dispositivo aí contra fluxo, né, mostrando bem direitinho, né, que a saída do gás é sempre em um único sentido, ele não permite o retorno dele, por isso que é chamado de válvula unidirecional, né, que é uma única direção, tá bom? E aqui, de forma geral, mostrando agora todos os EPIs que um maçariqueiro ou um soldador com combustível ele deve ter, tá? Eu sei que vocês já conhecem, mas assim, só para poder reforçar que as lentes de proteção, ele tem a sua tonalidade, e a sua tonalidade ele vai de acordo com a vazão que você está utilizando naquele momento. Então a gente tem o 5, 6, 7 e 8. De modo geral, a galera sempre usa o 6 e o 7. Inclusive o que vocês irão utilizar comigo vai ser o 6, né? Que eu vou fornecer para vocês na hora
do manuseio, tá bom? Justamente para evitar qualquer tipo de sequela nos olhos, tá? Aí a gente tem, né, o avental, né, que é para proteger o tronco, né? A gente tem aí quem tem condição, né, de investir melhor, né? A gente tem as casacas, né? Tem inclusive até aqueles blusão que a própria ESAB vende. A gente tem um mangote, né, que é as mangas. A gente tem a perneira, né, que é para proteger aí, não é para proteger de pegar no cadastro, porque nesse tipo de operação, a bota que você tem que utilizar não é nem uma bota de cadastro, né? Mas é para poder evitar que essas fagulhas, né, esses pontinhos aí, ele venha adentrar naquela parte entre a calça e o sapato, né, que fica criando aquela boquinha, tá bom? A gente tem as luvas de cano longo, a gente tem touca, né, também, óculos de proteção, bota, né? Então tudo isso aqui a gente utiliza bastante para poder fazer os processos. Porque o mais importante disso tudo aqui, galera, é o que? É a segurança do operador ou do soldador e dos demais envolvidos naquele tipo de situação, certo? Então o mais importante aqui é a segurança do trabalho, tá bom? Então a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida, eu vou postar também a atividade para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou estar amplamente aqui para poder sanar todas as dúvidas de vocês.